dificuldade de permeabilidade na sociedade, porque ele foge do âmbito competitivo, como o professor falou. Nós temos essa perspectiva do futebol de transformá-lo pelo meio social e educacional. Por que está sendo tratado dessa forma? Porque nas regras, quando se põe homens e mulheres, nós dentro do âmbito escolar ou comunitário, como tem sido feito, nós conseguimos quebrar alguns paradigmas que tem muita ocorrência na juventude. Os temas transversais começam a trabalhar com sexualidade, com a questão da marginalidade, com o preconceito racial, e todas essas questões elas começam a se desconstruir quando você começa a botar uma bola dentro de um cenário onde tem uma proposta de lazer. Como o lazer ainda é um significante vazio e ele pertence sempre a uma cultura hegemônica, ainda está se predominando a economia. E se o esporte, como o futebol, ele vem de um princípio de uma conjuntura, que o Coferbol se fez para a conjuntura que ele se passa. Porque em 1902, 1903, ele na Holanda, é o norte europeu, e ainda tinha outras crises socioeconômicas, que isso começa a refletir numa cultura atual que nós temos hoje no Ocidente, que é justamente a competição acima de tudo, um adversário que deixa de ser adversário e vira um inimigo, como foi citado. E dentro dessas culturas, principalmente o esporte, porque ele, por mais que seja um jogo colaborativo, uma atividade física ou uma recreação, ele é enquadrado como um esporte na cultura e na origem. Então, dentro desse princípio, nós temos aqui no Rio, principalmente o Marcelo lá no Rio, a proposta é que nós consigamos fazer que dentro de projetos, dentro de espaços coletivos, ele sirva de ferramenta social. Por que ferramenta social? Porque dentro da proposta do Coferbol, nós conseguimos fazer a inclusão de deficientes de atividades físicas. Isso já foi comprovado. Por quê? Na proposta inicial, como vocês podem ver na figura, o sexto é bem mais suspenso, mais elevado, então ele precisaria de potências físicas, que é o que é explorado na educação física. Quando você tem uma educação física que tem um polichinelo, como foi citado, que você tem a corrida, só privilegia as valências físicas, os de maiores valências. E aí você começa a voltar a uma cultura que foi da Revolução Francesa, que é militarista. Então você tem toda uma conjuntura do esporte que desfavorece a inclusão dos que não estão pertencentes a essa cultura. E na maioria das vezes, querendo ou não querendo, é socioeconomicamente. E hoje eu estou dentro do sistema de assistência social, que é no CRAS, e dentro dessa perspectiva já é aplicado em Petrópolis, não foi citado ainda, mas ele já faz parte do sistema do Estado, já vem através de um projeto federal, e ele começa a trabalhar dentro de, tanto com o professor Delfim, nos presídios pelo Projeto Vida, ele vem pelo projeto em Petrópolis, segundo tempo, com jovens e crianças, e já veio também com Mulheres da Paz. Alguém aqui já ouviu falar do projeto Mulheres da Paz? Ele é um projeto que trabalhava com mulheres de comunidades, trazendo justamente essa perspectiva da intervenção da mulher na realidade comunitária. Como a mulher tinha toda uma qualificação, desde a parte da visão maternal até mesmo pela questão de tratar o ambiente, também tem a desenvoltura no projeto que era a mediação de conflito, onde elas tinham essas técnicas que o professor aqui apresenta também nesse cenário muito melhor. Elas tinham uma percepção de que o esporte não era só da criança, então ele resgata essa identidade, essa proposta, junto com essas questões das regras. Por quê? O filho dela, ela via que brincando sempre tinha uma confusão, sempre tinha uma reclamação de batida, pelo contato dos jogos. O Coferbol não deixa de ter contato. E se você provoca o contato, não só você, mas todo o coletivo se prejudica por uma ação errada. Vamos só... Então você é mais sucinto? Isso. Não, tá ótimo. Só vamos falando todo mundo junto para... Eu ia perguntar o esclarecimento para ele adiante. Não, foi ótimo. Só que esse povo, porque você está tratando um outro ponto que é muito importante. Mas só retomar isso. Então, tem um pensamento coletivo que você trabalha, quando você trabalha simbólico. Então, são outra coisa que ajuda muito o pensamento a desenvolver as habilidades colaborativas é porque outra regra que é importantíssima para nós do Coferbol é que você, além de não poder fazer a jogada individual ou andar com a bola, ficam 8 em cada time. Nesses 8 em cada time, 4 são atacantes e 4 são defensores
fixos. Os atacantes não podem passar do meio da quadra para trás e nem os defensores podem passar do meio para frente. E a cada 2 pontos isso muda. Quem é atacante para defesa e quem defesa para frente. Então nós não temos, de novo, aquela figura camisa 10, aquela figura camisa 9 ou 11, aquele que é o atacante, aquele que é o artilheiro. Então você desconstrói de novo a figura do individualista. Justamente a continuidade disso, porque quando a proposta do futebol como ferramenta é integralista. Então, a partir do momento que os familiares e diversidades começam a compartilhar, ela tem essa possibilidade de que a mãe começa a perceber pela visão do mais novo e, ao mesmo tempo, a ação dela. Porque em ambientes de outros vídeos que o Marcelo pode apresentar, as próprias mães começam a ter a competição com o filho. Só que, ao mesmo tempo, a regra não permite que eles se nivelem, que eles cheguem ao mesmo nível cognitivo. Eles têm a sua memória que cada um tem a ensinar dentro do jogo. Por quê? Por mais que tenha a altura, você não necessariamente, como o Marcelo falou, você tem a valência da direção, da força, da habilidade. Então, quando você tem os dois espaços, o indivíduo no espaço ele tem que presenciar os dois momentos. Tanto de ser o atacante, quanto de ser o defensor. E ao mesmo tempo ele aprende limites e regras. Porque ele não pode ser emotivo, de querer resolver tudo e passar por diante do limite dele quanto defensor, e sim contribuir ao coletivo, e ao mesmo tempo ele, quanto atacante, não pode vestir a camisa de capitão, decidir tudo, e ir lá atrás e ficar resgatando todo o time. Então tem que ter sempre uma orientação, quanto ao ataque, quanto à defesa.